1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast next, 7, 8, gut gemacht. 1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast next, 7, 8, gut gemacht. 1, 2, bin dabei. Alô, Leute, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás. Olá, eu sou o Ricardo. Eu achei que ia ganhar dinheiro com TI, mas eu ganhei só foi calvície. Acho que não foi o único aí nessa mesa, né? Não, de forma alguma. Olá, eu sou Vinícius Perrot e não necessariamente você precisa trabalhar com TI se você gosta da TI. Exatamente. Faz sentido. Faz sentido. Hoje a gente vai falar aí sobre um tema, como trocar de área para trabalhar com TI na Alemanha. Você deve estar se perguntando aí o que TI tem a ver com tudo isso, mas aqui muitos ouvintes mandam mensagem para nós falando sobre esse tópico, né? Devido à grande quantidade de vagas que temos aqui abertas na Alemanha para a área de TI. Então, a gente vai discutir um pouquinho aí sobre os caminhos, se dá ou não dá, como é que faz para trocar de área para trabalhar com TI. E antes de a gente ir para a pauta, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Diretamente de Stuttgart, o Alemanha Cast chega até você graças ao apoio de nossos padrinhos. Se você tem alguma sugestão, crítica ou comentário em relação a esse episódio, envie um e-mail para nós através do endereço podcast@alemanhacast.com.br, repetindo, podcast@alemanhacast.com.br, ou ainda através do nosso Instagram, no @alemanhacast. E agora você fica com o programa. Liebe Kunden, wir öffnen Kasse 3 für Sie. Antes de mais nada, quem são vocês na fila do Biergarten? Eu sou o Ricardo, eu moro na Alemanha há 3 anos e sou gerente de projetos aqui na Alemanha. 3 anos. Tamo junto, então. Tamo junto. Sou Vinícius Perrot, eu não moro na Alemanha, moro em Recife, Pernambuco, mas eu fazendo uma conexão direta aí com os amigos alemães. Eu trabalho numa consultoria multinacional na área de soluções de software e gestão de ciclo de vida. E atendo a região Norte e Nordeste e faço um intercâmbio de conhecimento com o pessoal da Suíça. Show de bola. E tem um podcast também, né? Sim, eu tenho um podcast chamado Papo Cloud. Muito bom, por sinal, aí, pra quem quiser saber um pouquinho sobre a área. É um caminho aí pra ficar ligado nas novidades. Hashtag fica a dica. Hashtag já tô seguindo. Ah, show de bola. Valeu. Então, como eu falei na introdução, teve alguns seguidores aí que enviaram mensagem pra nós, falando sobre trabalhar com TI. Muita gente que é de outra área, né? De outras áreas aí, tá pensando em migrar pra TI. Então, decidi gravar esse episódio aí pra gente discutir um pouquinho e falar aí sobre os caminhos e a nossa opinião sobre trabalhar com tecnologia da informação. Então, esse episódio é um Ein Prost pro Diego, lá do Rio Grande do Sul, que foi uma das pessoas aí que entrou em contato com a gente, mandou uns e-mails aí falando sobre isso, perguntando a nossa opinião. Então, esse programa aí é pra você, meu querido. E antes de a gente entrar aí na discussão, eu queria entender aí quanto tempo vocês trabalham na área, como é que é essa caminhada toda pra vocês chegar onde é que vocês estão agora. Bem, eu já tô trabalhando há 14 anos na área de tecnologia. Eu comecei com desenvolvedor júnior, fui virando pleno, líder de projetos. Fiquei 9 anos trabalhando num grande banco. Depois eu trabalhei em uma empresa de cartão por mais uns 2 anos, antes de migrar aqui para a Alemanha. Já estou na segunda empresa trabalhando aqui na Alemanha como gerente de projetos. E cada dia é um aprendizado novo. Cada dia é uma loucura. E lá atrás, quando você começou, você tinha bastante cabelo, Ricardo? Cara, eu era cabeludo. Isso foi há uns 15 quilos atrás. Nossa. Porque geralmente o pessoal de TI aí tende a perder o cabelo ao longo dos anos, né? Não sei se é preocupação ou se é natureza mesmo, né? É causa e efeito. É, exatamente. E você, Vini? Bem, eu trabalho na área de tecnologia oficialmente há 15 anos, mas eu trabalho no mercado de consultorias há 20 anos, onde foi meu primeiro emprego. Eu fui contratado há 20 anos atrás para dar suporte a um sistema em Access de uma consultoria em processo e melhoramentos de processo na área industrial. Mas em menos de 3 meses eu acabei naquela empresa migrando para ser um consultor em processos, né? Voltado muito para cronoanálise, é uma função dentro da engenharia de produção, que é a capacidade de você fazer estudo de tempos, fazer medições e estudo desses tempos para poder otimizar um processo. Então, eu sempre trabalhei em consultoria, mas eu acabei tendo uma oportunidade de me tornar um analista em outra empresa, e aí eu fui seguir meu tão sonhado sonho na área de carreira de TI. Ao longo da minha carreira inteira, eu sempre percebi que a partir do momento que você consegue agregar conhecimentos de outras áreas para sua atuação na tecnologia, você se beneficia e acaba se destacando.
né? Então, é uma coisa que a gente vai comentar aqui. E ao longo dos anos eu fiz uma faculdade em sistema de informação, focada em redes, sempre foquei em infraestrutura de TI, Windows Server, a família toda Microsoft, System Center, MDOP, que é o Microsoft Desktop Optimization Pack, um negócio que ninguém mexia, eu ia lá e enfiava a mão para mexer também. E fiz uma pós-graduação em gestão de projetos, outra em Cloud Computing. Fiz em gestão de projetos, mas nunca quis ser gerente de projeto, eu quis sempre entender o que é um projeto, mas não necessariamente gerenciá-lo, né? Ser uma peça atuante na gestão de projetos, sem ser o gerente de projeto. E trabalhei muitos anos também como pré-venda conectando a área técnica e a área de negócio. E hoje eu trabalho como um consultor especializado em vendas na gestão de ciclo de vida de software. Que legal, que legal. Mas então você, pelo que eu entendi, não meteu mão em código tanto assim, né? Não, eu só metia código na área de infra, né? Então, infraestrutura, antes de se tornar o que a gente vê hoje no século XXI, infraestrutura como serviço ou como código, propriamente dito, a gente tinha que fazer muito script de batch, muito script em PowerShell. Entendi. E era necessário você ter o conhecimento de lógica de programação, né? Entendi. Então, eu só pra contar aí também tô aí 15 anos na área, fiz ciência da computação. Boa parte da minha carreira aí foi mão na massa mesmo, codificando. Também fiz uma pós de gerenciamento de projetos e não que eu quisesse trabalhar com isso, mas também muito para entender o que é um projeto, né? E hoje eu tô num cargo meio híbrido aqui na Alemanha, um pouco técnico e também gestão, né? Oficialmente eu sou Service Manager, né? Eu mantenho a aplicação funcionando, vamos dizer assim. Mas também tenho tarefas de tanto cuidar da parte financeira do projeto, quanto também desenvolver algumas coisas. Quando tá pegando fogo lá, eu dou uma mão aí pra galera desenvolvedora, né? Então tô numa posição meio coringa aí. E então a mesa tá aposta aí. O pessoal tem bastante história pra contar na área, então a gente vai conseguir discutir bastante aí. Mas uma coisa que sempre eu vejo aí das pessoas, que elas têm a visão que TI é o escritório do Google, né? Que tem PlayStation, que tem, né? Tipo o filme Matrix, sabe qual é? E o que vocês acham? Isso é verdade? Cara, são pouquíssimos os casos. Eu acho que 10 anos atrás você começava a ver isso, algumas empresas tentando fazer esse modelo Google, porque atraía os funcionários, eu queria manter os funcionários lá. Uma das empresas que eu trabalhei, que era essa parte do banco, era uma divisão internacional do banco, tinha uma salinha lá que eles chamavam de Decompression Room. Quando você estava estressado, você ia lá naquela sala, tinha um videogame, tinha uma TV a cabo, tinha uma piscina de bolinha. A piscina de bolinha era usada só na hora do almoço, que a galera ia lá, almoçava, dormia dentro da piscina de bolinha. E era aqueles escritórios sem divisão nenhuma, aqueles open space. Mas foi minha única experiência com uma empresa que tentou colocar isso. O resto era escritório comunzão, igual qualquer outro departamento. Cara, pelo menos aqui nas experiências que já tive aqui na região norte e nordeste do Brasil e algumas em contato com multinacionais, a grande maioria, 99%, é um escritório tradicional de TI. E onde, mais ainda, o cara de TI gosta de ficar dentro da sala do servidor. Eu não sei porque tem essa tara de ficar dentro da sala do servidor. Eu sei por quê. É mais gelado. É mais gelado, cara. É por isso. Eu acho que é a teoria da economia, né? O cara tenta economizar ar-condicionado já ficando onde já tem um ar-condicionado ligado 24 horas. Mas, obviamente, em contato também com empresas mais novas, mais, vamos dizer assim, essas startups que de fato conseguiram rampar e crescer efetivamente, se posicionar no mercado, elas já tinham um ecossistema mais aberto e, obviamente, esses atrativos, esses periféricos, né, que chamam a atenção, não só os videogames, mas às vezes tem um freezer 24 horas também aberto, sem custo, né, para o funcionário, mas são pouquíssimas. Eu conheci uma aqui em Recife mesmo, que eu acho que a gente pode falar o nome aqui, eu acho que não tem nenhum problema, é a Inloco. Ela foi até recém-adquirida pela Magazine Luiza. Ela tem uma solução bem interessante na área de advertising, de oferecer propaganda específica para cliente. Mas o escritório dele, que fica no centro do Recife Antigo, cara, é um negócio nível de Google mesmo, escorregador, aquelas coisas tudo que chama atenção para tudo, né? Que legal. Mas assim, só fazendo um contexto, né? Hoje o Porto Digital abarca mais ou menos, fisicamente na ilha, uma média de 350 empresas. Quantas dessas têm essa estrutura? Eu só conhecia em loco. Entendi. Isso é importante falar, às vezes a galera acha que é padrão. Nas empresas que eu trabalhei, a que eu estou agora, tem lá uma mesa de, como é que chama? De futebol de mesa, assim, a pebolim. Sinuca, totó. Totó, né? Pebolim, eu não sei exatamente, acho que cada região fala diferente. E aí também tem um freezerzinho lá com Coca-Cola, tem cerveja lá também, né? Óbvio, na Alemanha tem que ter cerveja, né? Mas, tipo, vou dizer que pouca gente usa, assim. A gente, antigamente, quando a gente ia pro escritório, né? Antes da pandemia, a gente sempre jogava uma partidinha lá de
de Kika, né? A gente chama de Kika, né? Que é o Totó. Mas pouco usado, assim. Tinha lá, mas a galera não usava muito não, viu? Mas a cervejinha sexta-feira tinha. Cara, na sexta-feira, aquela história, né? Sexta-feira sempre foi home office, né? A gente nunca foi pro escritório. Eu acho que de 2 anos que eu tô na empresa, eu fui na primeira semana, na sexta-feira, pros caras me apresentar no escritório, né? Porque teve um evento de boas-vindas que não foi na empresa, foi num hotel. E aí, eu nunca fui na sexta. Mas a galera geralmente não toma, assim, pra ser bem sincero, sabe? O pessoal vai dirigir depois. Aqui na Alemanha os caras são bem, né? Você vai dirigir, não toma nada, aquela história toda. Eu, particularmente, não tomei nenhuma vez cerveja na empresa, mesmo tendo lá. Eu fiquei numa empresa aqui há 2 anos e meio e a estação do trem era do lado da empresa. Então a galera ia de trem. Dava sexta-feira, 2h30, 3 da tarde, já parava o expediente e a galera começava a tomar cervejinha e socializar. Ah, que legal. O medo é ir pra plataforma errada, né, de trem. Ou cair da plataforma, né, que é mais perigoso ainda, né? E aí é problema. Mas então vocês não seguiam aquela que tem o ditado alemão, né? Kein Bier vor 4, que seria sem cerveja antes das 4. Então vocês não seguiam esse... A maioria dos funcionários não eram alemães, então... Então não estavam nem aí pra isso. Enfim, então, uma coisa que a gente precisa falar também é que geralmente, né, na TI você trabalha no horário comercial, né? Das 8 às 5, sei lá, das 8 às 6, dependendo do lugar. E muita gente faz sobreaviso, né? Eu, por exemplo, já fiz muito de estar ali, os caras estão fazendo alguma atualização, alguma coisa, eu ter que ficar ligado no final de semana pra se desse algum problema. Então, tem essas coisas aí, né? Não é tão flexível assim, eu acho, né? No geral, né? Tem empresas e tem empresas, né? Não sei o que vocês acham. Cara, no Brasil eu já fiz Production Support por 2 anos e meio. Eu cuidava de sistemas de trading do banco. Daí, nisso eu cheguei a ficar em Nova York 3 meses trabalhando no sistema de trading lá. Era 24/7. Você estava de aviso de on-call, que eles chamavam. O tempo todo você tinha um celular da empresa. Teve dia que eu estava no mercado fazendo compra, o telefone tocava, larguei o carrinho de compra lá e fui embora. Tive que ir pra casa pra ligar o computador. Ia na churrasco de família, levava o computador e o celular junto, porque do nada ligavam e tinha que entrar. Você era pago por isso, né? Você recebia um valor extra por causa disso. Mas eu não acho que vale a pena nenhum dinheiro pela dor de cabeça que você tem, falta de liberdade que você tem. É o famoso kit, né? É o kit da sobrevivência. Um notebook, um modem 3G e um celular. Exatamente. Eu também já fiz deploy, né? Instalar a versão nova lá, sei lá, meia-noite, ter que conectar lá 1 da manhã, os caras não faziam o horário menos impactante possível, porque a gente trabalhava com um projeto na área de saúde, né? Então lá o hospital tava usando o troço e tal, então tinha que tentar instalar, atualizar numa hora que tivesse menos gente usando, né? Então às vezes era de madrugada e tal. Então tem esses detalhes aí, né? A galera acha que é só ir pro escritório e acabar, mas não é bem assim, né? Dependendo da tua posição, pode ser diferente, né? E às vezes tu é gerente de projeto, é sempre isso, né? Dependendo do projeto. E às vezes esses deploys noturnos não dão certo, você tem que voltar tudo, arrumar e refazer porque tem que ir. Não tem. O máximo que eu fiquei trabalhando foram 26 horas seguidas num fim de semana por causa disso. Caraca. Então, nem tudo são flores aí, né? Não. Uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar em relação a essa questão de estar trabalhando sobre aviso, né? Esse negócio de você ficar de plantão na área de tecnologia da informação. Claro que não são todos os perfis, né? Não são todas as áreas, mas se você escolhe a área que vai ter que trabalhar como plantonista, você tem que incorporar isso no seu dia a dia, né? Exatamente. TI não se resume à programação, né? Programação, suporte de sistemas, design, tem áreas infinitas. Eu gosto de comparar tecnologia como se fosse medicina. Existem inúmeras áreas de medicina que você pode trabalhar e o cara que é especialista numa área, ele dificilmente sabe trabalhar na outra. Boa comparação. Eu vejo que a área de conhecimento de tecnologia da informação, ela tá muito ligada prioritariamente a todas as outras áreas existentes da empresa. Existem poucas as empresas, a gente pode ver nesses grandes centros de data center, que a tecnologia surge prioritariamente para suprir a tecnologia. Muito pelo contrário, né? A grande maioria cria algum sistema ou algum mecanismo para dar suporte a outras áreas de negócio. Então, cara, TI é muito mais outras coisas do que a nós mesmos. Sim. E eu vejo muita gente aí que quer trabalhar com TI e vai direto querer aprender a programar e tal. E eu acho que talvez tenha outras coisas que possam ser feitas em volta aí do que simplesmente começar a entender lógica ou uma linguagem de programação em si, né? Fora que existem inúmeras linguagens de programação, né? Tem isso também, né? Exato. Tem um fato bastante curioso, pelo menos aqui no Brasil, que tem uma necessidade
comunidade muito grande de programadores, né? E aqui em Recife, particularmente, aqui em Pernambuco tem duas grandes curiosidades, três, né? Primeiro, Pernambuco é o maior consumidor de uísque per capita do mundo. É um dado extremamente curioso. Sério? Que loucura. Sério. Não existe mais encanto nenhum do mundo que consome mais uísque do que o pernambucano. E isso, historicamente, eu ainda não descobri o porquê. O outro dado histórico é que a gente forma mais números de bacharéis em Direito aqui em Pernambuco. E também um terceiro dado curioso é que a gente acaba formando mais profissionais da área de tecnologia da informação focado em desenvolvimento. Existe uma carência muito grande em programadores. Uhum. E aí, obviamente, esse nome é bonito, né? Eu digo que a carência é por codificadores, escritores de código, porque programar, escrever código e saber trabalhar com tecnologia da informação são coisas totalmente diferentes, né? Mas... Isso dá um podcast, né? Pois é, isso já é um outro episódio, mas uma coisa que é importante entender é que a gente, em geral, você pode trabalhar com suporte e infraestrutura em geral, suporte de sistemas, mas tem muito mais gente precisando de programação do que de qualquer outras áreas. Aqui eu vou pegar o caso do Ricardo. Quantos gerentes de projeto tem dentro de uma empresa, já a expertise dele, versus as outras equipes, né? Quem realmente entrega os sistemas. A proporção nunca é de um gerente de projeto para um desenvolvedor. Pelo contrário, é um gerente de projeto para N outros membros da equipe. Exatamente. Pelo menos de 1 para 30. É, eu acho. Já mostra um ponto importante que a gente tem que sempre levar em consideração na escolha da carreira profissional da área de tecnologia, você pode começar como programador. Você vai ter esse mercado a ser explorado. Se você quiser para outra área, você tem que entender como é que funciona a dinâmica e, obviamente, a quantidade de vagas daquela área, né? Sim, muito bom. Eu vi a relação do whisky aí, viu? TI e direito são as profissões mais estressantes do mundo. Daí a galera vai beber. Faz sentido. Faz sentido. Você trabalha na área de saúde no Brasil e tem interesse em trabalhar na área aqui na Alemanha? A escola de alemão Sprache und Wissen, da professora Ludi, não conta somente com cursos de alemão geral, mas também com cursos específicos para profissionais de saúde, com vocabulário e lições focadas para quem deseja trabalhar na área em alemão. Para saber mais, acesse spracheundwissen.com ou procure a professora Ludi no Instagram, através do @aludfonseca. Nächste Station, Flughafen Messe. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Bom, antes de a gente falar do porquê trocar de área, né? Que a gente já comentou aí que tem bastante vagas e tal. Eu queria saber de vocês. Vocês acham que todo mundo tem o perfil para trabalhar com TI? Todo mundo tem o perfil de ser programador, por exemplo? Não, da mesma forma que todo mundo que pode ser jogador de futebol, não pode ser pintor. Cada um tem uma habilidade diferente, tem algo que possa desenvolver, que é melhor, que você consegue produzir mais naquela área. TI, existem várias opções em TI. Alguma delas pode encaixar com você, mas não é para todo mundo. Eu acho que é um consenso que realmente não é para todo mundo, como também não é para todo mundo qualquer coisa que a pessoa acha que queira fazer. Claro que se a gente olhar, fazer uma relação sobre o tempo disponível e o investimento, seja ele da sua habilidade e dinheiro, você consegue se tornar um bom programador. Mas às vezes essa combinação entre tempo e investimento não condiz com a velocidade da sua necessidade. Eu posso dizer que eu poderia aprender a programar em COBOL, mas em quanto tempo eu teria essa capacidade de aprendizagem e qual seria o mercado que eu estaria atuando e o quanto de investimento a nível financeiro eu precisaria fazer? Poderia, de repente, levar 10 anos. Será que 10 anos é um tempo hábil ou bom para eu poder me tornar um bom programador em COBOL? Talvez sim, talvez não. Mas eu acho que a relação tempo, ela diz o não logo de primeira cara, né? Você não tem tempo para aprender a uma nova habilidade na área de TI tão rápido como você gostaria, porque por diversos fatores. O mercado está andando e às vezes quando você termina de aprender ou acha que aprendeu aquela nova tecnologia, aquilo ali já não existe mais, já mudou, já foi atualizado. Eu acho que essa questão do terminar de aprender é meio doida, né? Porque eu, olhando por mim, eu nunca paro de aprender, né? Por mais que eu trabalhe com Java aí fazem 15 anos, todo dia eu tô lendo alguma coisa, todo dia eu tô vendo alguma coisa, né? Então, isso eu digo pra quem tá pensando em trabalhar com TI, você nunca vai estar pronto, né? Isso é verdade. Ninguém nunca vai estar pronto. O que eu costumo dizer, quando eu dava aula na faculdade aqui na região, era o seguinte: a partir do momento que você entende, fundamenta muito bem a sua base, a sua teoria, seja ele em qualquer área, desenvolvimento, segurança, banco de dados, gerenciamento e tudo mais, a sua teoria bem fundamentada, óbvio que ela traz uma estrada facilitadora para outros recursos. Um exemplo bem claro aqui,
vou puxar a sardinha para minha área, que é na área de redes, infraestrutura. Se você entende exatamente o que é um modelo OSI, uma pilha TCP/IP, como isso se relaciona, como isso realmente é aplicado na prática, todas as camadas em funcionamento, não importa se você trabalha em redes Windows ou redes Linux, você entende o princípio da coisa em si. Né? E, obviamente, desenvolvimento é a mesma coisa. Eu aprendi a desenvolver usando lápis e papel e o conceito do chinês, né? Que era você debugar o seu código mentalmente usando lápis e papel e tentar descobrir se a lógica do que você propôs naquele código está funcionando. Depois eu fiz uma transição para o codificador, né? O que eu tenho visto ao longo de alguns anos é que os profissionais que estão em transição de carreira, vindo para a área de tecnologia, eles querem aprender algo muito objetivo. Por exemplo, eu quero aprender a programar na linguagem tal. Ok, tudo bem. Usando o software Y. Ótimo, isso é um bom caminho, você vai ter um resultado muito prático. Mas se você não entende a lógica de programação propriamente dito, depois que você entende que a lógica ela é aplicada a qualquer tipo de linguagem específica e a linguagem ela vai ter as suas particularidades e os seus softwares que vão codificar, você vai se tornar um profissional do programa em si, do software em si. E quando a cor do botão muda e a posição muda, você acaba se perdendo, você acaba não tendo a habilidade necessária para raciocinar e dar o troubleshoot que você precisa, né? É desenvolver o raciocínio lógico. Exatamente, né? É o fundamento de tudo, né? Eu vejo programação igual esporte. Você tem que treinar todo dia, você tem que exercitar todo dia. Se você não fizer isso, você vai ficando para trás. Eu tô há 2, 3 anos sem tocar numa linha de código, eu sei codificar, mas se botar eu do lado de um cara que faz isso todo dia, o cara vai ser muito melhor do que eu, sem dúvida. Com certeza, né? Então isso é algo que as pessoas têm que pensar, né? Que você precisa investir, não só fazer um curso ali e tal, e querer achar que 6 meses já vai estar bom. É algo aprendizado constante, né? E outra coisa que vem de encontro também, se tem idade certa para começar isso. O que vocês acham? Idade certa, eu acho que não. Vai muito da sua mentalidade, ver como você enxerga o mundo, enxerga as coisas, vai da sua curiosidade. Tem pessoas que estão a vida inteira programadores. Eu já vi pessoas com 50 anos desenvolvendo código, eles nunca quiseram ser chefes, eles nunca quiseram ser gerentes, eles sempre querem codificar, porque a paixão deles é fazer isso. E é a forma deles enxergar como ser sucedido na vida, o que é sucesso para você na vida. Sucesso para ele, o cara fazer o que ele gosta. Então, se você gosta de programar, eu não vejo idade nenhuma para você começar a programar. Se você gosta de redes, não vejo idade nenhuma. Existe um momento certo de se fazer aquilo que você gosta, tem paixão. Cara, isso é um ponto importante. Não, às vezes eu fico pensando, né, porque como são anos, né, olhando por mim de experiência e trabalhando e tudo mais, todo dia aprendendo alguma coisinha ou outra, eu fico pensando uma pessoa, sei lá, que tem 50 anos e quer começar a programar, sabe? O caminho é longo, né? Então é difícil, eu acho, né? Dependendo numa idade assim, eu não sei até quanto tempo a pessoa vai se dispor pra fazer aquilo, sabe? É difícil falar, enfim. É que existem perfis. Vamos fazer um paralelo com idiomas. Existe idade certa para aprender um idioma? Né? É muito da força de vontade da pessoa, né? Claro. Tem um dado curioso aqui que em relação à idade, que é o seguinte. Basicamente, vai depender muito de algumas coisas que antecedem a sua necessidade de, vou pegar o gancho da programação. Eu tive a oportunidade de ministrar um treinamento em Azure para um grupo de pesquisadores lá de Manaus. Então, qual era o nível acadêmico daquela turma? Era PhD para cima. Então, assim, era uma galera com um nível de escolaridade extremamente alto, mas aplicado à área de ciência, à área de pesquisas acadêmicas, na área de botânica, biologia, química. Não tinha ninguém da área de TI ali. Mas o treinamento, e olha que tinha uma galera com, assim, uma galera bem sênior, sabe? Galera com prêmios internacionais, reconhecidos na área científica de cada um. Então, eu acho que a idade média ali era de 60 anos, a idade média dos alunos. E a galera tava aprendendo o quê? A como subir uma máquina virtual dentro do Azure, como criar um storage account, como criar uma estrutura de rede, aprendendo conceito de redes, de computadores, tudo em nuvem, né? Tudo online. Mas o que eu acabei aprendendo com essa turma? Primeiro, se você quer aprender alguma coisa da área de tecnologia da informação, programação, banco de dados, segurança, não importa o que seja, se você já traz uma bagagem, você já tem um objetivo claro do porquê daquele conhecimento, é isso tudo que vocês já falaram, né? Você tem um objetivo para aprender. Então, facilita muito, muito mesmo. Então, não necessariamente você está fazendo uma transição de carreira. Você está aprendendo algo novo para complementar a sua carreira atual. E aí, isso te dá mais liberdade e dá o gás necessário para você aprender aquele novo conhecimento. Então, a experiência que eu tive com essa turma foi excelente, né? Foi excepcional e mostrou, pelo menos para mim, na época,
que se você for aprender alguma coisa que não seja da sua área, mas se você sabe exatamente o que você quer com aquilo ali, fica muito mais fácil, né? Com certeza, o objetivo final faz toda a diferença, eu acho, né? E por que tem tanta gente buscando emprego para a área de TI? Eu vejo que o mundo está modernizando. A TI já é uma necessidade básica no mundo hoje em evolução. Toda a área está sendo automatizada, está tentando ser melhorada e os sistemas de TI estão todos por trás disso. Se fosse ver as empresas antes de serem automatizadas com sistemas de TI e hoje o desempenho delas e a produção delas é muito mais ágil. E existe muita necessidade ainda nessa área. Existe muito para ser feito que pode ser melhorado e automatizado. Por isso, tem inúmeras vagas de tecnologia no mundo inteiro. Sim. E aí, puxando o lado aqui para a Alemanha está com um déficit muito grande, né, de profissionais aí. Eu acho que em qualquer lugar, né? Não sei como é que tá no Recife aí, Vinícius. Cara, eu tenho dados aqui importantes. Mas enfim, aqui tem muita vaga, né? Coisas engraçadas aconteceram, né? Na outra empresa que eu trabalhava, eu tinha um ramal ainda, né? Um telefone fixo. E um dia eu recebi uma ligação do recrutador no telefone fixo da minha empresa, né? Falando comigo. Eu falei, nossa, os caras estão descobrindo o meu ramal na empresa para procurar profissional. Então, os caras estão, assim, correndo atrás de profissionais mesmo. Aí, o que acontece? Na Alemanha, aí, pelo que eu percebo, ela tem um salário bom, assim, um pouco melhor que a média nacional, né? Aí, o que acontece é que tem muita gente pensando em vir pra cá pra trabalhar com TI, né? Mesmo pessoas de outras áreas, né? E, assim, eu até pesquisei, eu não consegui achar o número exato, né? Porque é meio difícil você achar, mas existem mais de 300 mil vagas em aberto na Alemanha entre áreas de tecnologia, engenharia e matemáticas, né? Então, tem bastante vaga, né? E no Brasil aí, como é que tá? Tá o mesmo ritmo, você acha, Vinícius? Tem sim. Tem um déficit muito grande de profissionais na área de tecnologia. Obviamente, grande percentual é em desenvolvimento, é como tudo que a gente já discutiu, né? Porém, aqui em Recife, em particular, a gente tem um porto digital, acho que mundialmente é conhecido, César, essas grandes empresas que são embarcadas no porto digital. Tem um plano diretor do porto que foi publicado em 2019, que até 2024 vai sair de uma necessidade de colaboradores de 9 mil, que é o cenário atual, para 20 mil. Nossa. Então tá falando aí de uma projeção de em 5 anos, mais do que dobrar a quantidade de pessoas que trabalham no porto, eu estou dizendo assim, fisicamente no porto, e, obviamente, embarcar mais empresas, de um universo de 350 empresas que tem hoje, em 2020, 2021, para 600 empresas ou mais, né? Então, existe sim uma necessidade muito grande, inclusive, esse plano diretor foi anunciado em 2019 e também já nasceu com várias parcerias com universidades, fazendo cursos rápidos de 2 anos para formar profissionais na área de tecnologia da informação para conseguir absorver. Inclusive, essa formação acadêmica com as grandes universidades aqui da região, ela também já foi associada ao estágio dentro das empresas no Porto, para justamente trazer mais realismo para esses estudantes. E o mais curioso desse programa como um todo, que reflete exatamente esse nosso bate-papo aqui do podcast, é que qual foi o perfil que eles buscaram, o perfil de profissionais de mercado que eles buscaram para poder criar o curso para inserir a tecnologia. São perfis de profissionais que não são de TI. Vê que curioso. Olha só. Sou motorista de Uber, eles têm um plano, inclusive até uma bolsa mais facilitada para quem é motorista de Uber. E aí você entende que motorista de Uber também tem outras histórias, né, de trabalho, seja engenheiro químico, que eu já conheci, motorista de Uber, engenheiro químico, profissionais da área de tecnologia, profissionais na área de saúde, professores, seja de química, biologia, matemática. Eu já conheci vários profissionais de Uber que vieram de outras áreas. Então esse foi um dos principais focos. Então você pega mais ou menos assim, poxa, então aquele profissional tem uma idade média de 30 anos. Não é aquele, vamos dizer assim, aquele garoto, aquela garota jovem que está entre 15 e 20 anos aprendendo a codificar algo novo. Não, é uma galera mais sênior. Mas por que eles conseguiram vislumbrar essa faixa de mercado, esses profissionais de mercado? São profissionais que já têm uma vida profissional anterior, já têm experiência em trabalhar no mercado de trabalho, então já entendem aquela questão de resiliência, de saber cumprir horário, aquela coisa toda. Então isso já é um ponto positivo. Tem histórico para contar, tem história para contar, ou já tem uma universidade embarcada, ou não, mas já tem uma profissão definida e está no momento de transição, que o Uber ali ele considera que é um momento de transição e que está precisando de um pontapé. Então eles conseguiram formatar esse plano diretor super interessante para trazer essas pessoas e quando a pessoa estiver apta a começar a desenvolver, começar a fazer os entregáveis, ela já ter mais a rápida adesão ao mercado de trabalho. Entendi.
Que legal, muito legal. O que eu vejo aqui é muita gente olha o salário, né, que tem e já vislumbra, né, aquela vaga de emprego, né, em euros aqui na Alemanha e acha que é simples assim, né. Eu dei uma pesquisada, o salário médio na Alemanha é 45 mil euros ano, né, isso sujo, né. A tributação aqui é meio diferente do Brasil, vai depender de alguns fatores, por exemplo, se você é casado, se você é solteiro, se você tem filhos, não tem, então muda o teu imposto de renda, né. Então esse valor limpo vai depender da sua situação para definir quanto que você vai ganhar líquido aí no final do mês, né. Mas para ter uma ideia, a gente pegou aqui alguns salários médios aí, um engenheiro de software júnior ganha em média 54 na Alemanha, né, que é já um pouquinho a mais do que a média nacional, né. Não sei o que você acha, Ricardo, você que... Vamos falar aí o Ricardo, que a gente tá aqui na Alemanha, né? O que você acha em relação a salários, assim? Você acha que dá pra pessoa se virar? Como é que é essa história aqui? Porque é sempre uma dúvida, né? Pra quem tá pensando em migrar, né? Não, depende muito de onde você vai morar na Alemanha. Porque, além de, como você disse, tem os fatores de imposto, depende muito de qual estado e qual cidade você vai morar. Existem custos de vida diferentes. Stuttgart e Munique são os custos de vida mais altos da Alemanha. Os salários nas nossas regiões são levemente mais altos que Berlim, por exemplo. Então, 54k média, se você for solteiro, você conseguiria viver em Munique, mas você ficaria apertado. Eu acho que uns 65 ano inicial, aí você consegue bem. Porque você vai estar solteiro, a taxa de imposto vai ser mais alta ainda. Quando você é casado e tem filhos, você paga menos imposto. Só para ilustrar aí, se você é casado, tem filhos e, por exemplo, só um do casal trabalha, só a mulher ou só o homem, você também paga menos imposto, né? Então tem tudo um jogo aí que a gente já falou em algum outro episódio do Alemanha Cash sobre isso. Então são algumas coisas que tem que levar em consideração também, né? Bom, eu vou deixar aí no post do episódio a pesquisa que a gente fez aí em relação aos salários aí, só para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, mas enfim, varia muito, né? Como o Ricardo falou, de área para área, de cidade para cidade, o custo de vida aumenta e, consequentemente, os salários também são impactados por isso, né? Você já pensou em ajudar o Alemanha Cast? Padrinhos do nosso podcast têm acesso ao nosso grupo fechado no Telegram, além de dar pitacos em nossas pautas e ainda receber os episódios antes dos demais ouvintes. Para tornar-se nosso padrinho, basta acessar nosso site www.alemanhacast.com.br/apoie. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. E a pergunta que não quer calar, é possível trocar de área? É possível. É possível. Você tem que fazer pesquisa, saber o que você quer da tua carreira, ver quais são as posições que mais alinham com o que você quer. Você tem que procurar fazer uma faculdade ou fazer certificação. Existem vários caminhos. Se você for vir morar na Alemanha, se você tem intenção de morar na Alemanha, não basta apenas você passar na vaga de emprego. Você tem que tirar teu visto de trabalho. Se você não tem um passaporte europeu. E para tirar o visto de trabalho tem algumas exigências. Uma delas é ter um diploma reconhecido na Alemanha, uma faculdade reconhecida na Alemanha. Isso você tem que botar muito em consideração. Você pode procurar alguns cursos que são mais curtos, por exemplo, os cursos tecnológicos. Eu sou formado em tecnologia de informação. Um curso mais curto, que em 3, 4 anos você consegue ser formado. Dependendo da instituição que você faz, o diploma é reconhecido na Alemanha sim. Realmente, eu acho que se a pessoa tem intenção de vir, né, de trabalhar com tecnologia aqui, se não tem o passaporte europeu e sem a formação é muito difícil, né? Eu acho que nem sei se consegue algum visto de trabalho, só se for uma vaga muito específica mesmo, né? E quando você tem a formação, aí você fica aberto, por exemplo, a pegar o Blue Card, né? Que é o visto, acho que é o mais comum. É o que você tem, Ricardo? Eu poderia ter tido o Blue Card, mas como minha esposa ela é italiana, eu optei por ter um visto de união familiar. Entendi. O meu caso é parecido. Eu vim com o Blue Card e fiz cidadania italiana aqui, então agora eu não preciso mais de visto. Mas isso é uma coisa para as pessoas terem em mente também, né? Se você tiver a graduação, quer dizer, se você não tiver a graduação, eu acho que é meio complicado para vir trabalhar na Alemanha com TI, né? Sem você ter a formação por causa do visto, né? Desde que você não esteja o passaporte europeu. O que eu acho interessante dessa possibilidade de trocar de área é aproveitar esse momento que a pandemia trouxe, né? Que muitos profissionais estão sendo contratados de outros países para trabalhar, por enquanto, remotamente. E eu tenho acompanhado algumas vagas, não somente na Alemanha, mas literalmente no mundo inteiro, que diz o seguinte: comece de onde você estiver. De repente, é uma possibilidade de você conseguir uma vaga em uma empresa na Alemanha
e trabalhar, e enquanto isso você vai resolvendo. Visto, passaporte, já é um grande passo, né? Óbvio que você tem que ter alguns pré-requisitos, não somente o idioma, né? Que é óbvio que isso é mais do que base, mas mudar para a área de TI você tem, sim, alguns passos. Um deles é, óbvio, estudar um pouco o mercado. Eu acho que vale a pena você querer entender quais são as empresas que existem naquele mercado, como é que aquelas empresas geram negócio, né? Como é que é o relacionamento, é o famoso B2B e, sei lá, é B2C também, porque a partir do momento que você entende um pouco daquele mercado, vocês citaram as experiências de vocês na área financeira e tudo mais, se você entende realmente como é que aquela empresa consegue dinheiro, você se posiciona melhor para aquela vaga e aí você vai estudar mais, você vai entender mais direcionadamente o que é aquela empresa. Tem muito comum aqui em Recife, vagas internacionais surgirem profissionais específicos em Salesforce, profissionais específicos em SAP. Então você já consegue entender um pouco mais do direcionamento que você quer fazer. E a própria Salesforce, a própria SAP tem as suas academias, algumas são gratuitas, algumas são pagas. É uma forma de você trilhar uma possível alternativa de mudança de carreira. Você entendeu o mercado, você entrou naquele mercado para estudar, se certificar, se qualificar, e aí você vai agregando mais conhecimento para o seu dia a dia e se tornando apto, né, aos recrutadores. Com certeza. Eu acho que essas academias aí que são oferecidas são bem legais aí pra você... Eu nunca fiz, né? Mas eu sei que é um caminho pra você aprender alguma tecnologia, entender de alguma framework, o que seja. Mas eu acho que tem que ter uma boa análise aí antes, né? De você sair estudando, antes de se matricular numa faculdade, querer já estudar e tal. Eu acho bom você entender bem o mercado aí, como o Vinícius falou, pra você também não errar o pulo, né? E também pra você entender se é realmente aquilo que você quer, né? Porque eu olhando por mim, eu não sei se... Bom, eu vou dar minha opinião depois, mas eu olhando por mim, eu acho que não é um caminho curto, né? Não é um caminho curto, não é fácil. Muitas empresas vão pedir que você tenha uma experiência para você começar a trabalhar. Então, você vai ter que começar a trabalhar por baixo, começar com um cargo mais júnior. Você vai conseguir uma melhor negociação se você tirar uma certificação. Você não vai ter experiência de mercado, mas você consegue provar que você conhece e domina aquele conteúdo que você está se aplicando. E ter paciência, ser persistente, que uma hora o momento chega. Paciência. Cara, eu acho que o que dá pra mudar, obviamente tem que levar muito em consideração o quanto tempo você vai investir naquela mudança e quão apto você está, ou quão disposto você está a realmente seguir aquele planejamento que você fez, né? Planejamento é tudo. Além do idioma, né? Pois é. Vem falar do idioma. Para trabalhar com tecnologia, eu vejo como mandatório você ter um conhecimento básico de inglês. Quando eu entrei na minha faculdade, eu fui da primeira turma do curso de Sistema de Informação. Por sorte ou por azar, meus professores, na época, eles disseram, todos os livros que a gente tem em português, eles não prestam. As traduções são horríveis, tem tradução de hard drive, tá traduzido como disco duro, a gente não quer, vamos colocar em inglês todo o material para vocês estudarem. Daí, no mesmo tempo que eu entrei na faculdade, fui fazer um curso de inglês. Então, eu fui aprendendo inglês acompanhando a faculdade. E isso foi ótimo, porque daí eu consegui, nos meus primeiros empregos em empresas grandes, foi trabalhando com multinacional, trabalhar com pessoas de vários países. Sim. Eu tive a oportunidade de ir para o Canadá, ficar um tempo no Canadá, tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, que me deu uma grande base para hoje vir para a Alemanha sem saber nada de alemão. Eu comecei a estudar alemão morando na Alemanha e trabalhando somente em inglês. O meu caso é bem parecido. Eu não tive a oportunidade de fazer essas temporadas fora do Brasil, mas aí também na minha faculdade não teve inglês, mas foi bem básico assim. E tanto é que quando eu me formei, eu senti a necessidade de falar inglês e pedi a conta da empresa e fiz um intercâmbio, né? Fiquei um tempo na Austrália estudando inglês. Parei 1 ano na minha carreira para estudar inglês, né? Fui fazer um intercâmbio. Se eu não tivesse feito aquilo, provavelmente não teria tido a confiança de vir também para a Alemanha sem falar um A, né? Eu sabia pedir uma cerveja, né? Ein Bier, bitte. A única coisa que eu sabia falar, eu acho. É importante, né? E também, daí se não fosse aquele período que eu acabei dando uma pausa na minha carreira durante 1 ano e... talvez não teria acontecido o que aconteceu, né? De eu vir pra cá, né? Fui estudar alemão aqui também, né? Então, acho que isso é algo que acaba agregando, né? Pra você conseguir ter a confiança, né? De conseguir um trabalho fora do Brasil, né? E também passei um período trabalhando com uma multinacional alemã no Brasil que acabou abrindo as portas pra vir pra cá, né? Então... se é para responder a pergunta se é possível trocar de área, é possível, mas eu acho que o caminho é meio longuinho aí. Você vai ter que se dedicar bastante
e ter foco, né? Cara, eu queria só fazer um complemento em relação a esse idioma, que muitas das vezes existe uma ilusão também. Eu vou ter que aprender um novo idioma para poder ler o manual ou ler o arquivo técnico, ler o artigo XYZ no idioma daquele artigo, né? Eu acho que o principal recado é que para o profissional que consegue aprender um novo idioma, ele também tem contato com novas culturas. E, obviamente, isso agrega muito mais do que simplesmente ler um artigo técnico. E eu vou deixar bem claro o porquê. Hoje, com ferramentas de tradução online, tanto o Google Translate ou Bing Translate, ou qualquer coisa de tradutor que já tem online, para aquele conhecimento técnico, a ferramenta já basta. Você não precisa nem saber ler, eu não sei nada de alemão, mas se vier qualquer coisa em alemão, eu jogo na ferramenta e o nível técnico, a ferramenta já atende. Obviamente, o hard drive hoje não é mais traduzido como disco duro, né? As ferramentas já estão um pouquinho melhor. Mas aprender um idioma novo lhe possibilita a conhecer pessoas novas, a conhecer novos mercados, e isso agrega muito mais do que simplesmente você ter acesso a um conteúdo mais técnico. Então, a minha dica é essa. Se você vai aprender um idioma novo, aprenda para poder conhecer novas pessoas e novas coisas. Não somente traduzir um documento técnico, que, enfim, a ferramenta já está aí, a inteligência artificial já está fazendo isso com o pé nas costas. Concordo. Eu tenho uma frase de um austríaco famoso chamado Wittgenstein: os limites da minha linguagem são limites do meu mundo. Então, abre portas você conhecer novos idiomas e você conhecer novas pessoas e formas de pensar. Você sabia que o Alemanha Cast possui um grupo exclusivo no Telegram para os ouvintes do podcast? Nesse grupo, tanto os brasileiros que estão na Alemanha quanto os brasileiros que estão pensando em vir para cá trocam experiências e dúvidas em relação à mudança para a Alemanha ou dúvidas sobre o dia a dia por aqui. Se você quiser fazer parte desse grupo, basta acessar nosso site, assinar nossa newsletter, onde você receberá um e-mail de confirmação com o link para o grupo. Corre lá e faça parte do Stammtisch Alemanha Cast. Nächste Station. Stadtmitte. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Opiniãozona mesmo, aí o Ricardo pode contar como é que foi a caminhada dele de mandar 100 currículos para fazer 5 entrevistas. Para vir para a Alemanha, eu tinha um número que eu falava para todo mundo, foram 350 aplicações. 350, cara? Meu Deus, em quanto tempo isso? Isso foram 3 meses aplicando, morando no Brasil. Uhum. Eu entrava de madrugada em reuniões, porque no momento que decidimos vamos sair do Brasil, vamos procurar ter uma vida na Europa, eu ganhei uma lista de países da minha esposa. Esses países aqui eu topo. Eu fui me aplicando em todos esses países, não atrás de não atrás de não, e cada entrevista que eu tomava um não, eu não via daquilo de uma forma negativa, eu via, ok, o que eu posso melhorar? Até pegar o jeito de como o europeu fazia as entrevistas, o que eles estavam pedindo, daí eu ia me adaptando. Chegou que no final eu pude escolher entre Amsterdã, num banco, tinha uma oferta para Bruxelas e tinha uma oferta para Munique. Resolvi Munique por causa de questões de familiares, achei que esse é um lugar legal de criar a família, não é desistir. E você chegando na Alemanha é um choque cultural, de idiomas, de jeito do alemão que não é tão caloroso quanto o brasileiro, a parte burocrática de você ter que se registrar na cidade, papel para tudo, carta para tudo. É chato, viu? Meu Deus do céu. E toda vez que você vai se mudar, fazer qualquer coisa, se abrir conta do banco, você tem que agendar um horário, ir lá falar com o gerente com o horário agendado, fazer tudo no papel. É um mundo completamente diferente. Se você quer trocar de área e vir morar na Alemanha, tenha em mente que você vai estar entrando num mundo novo, que a sua área é nova, você vai ter que ter um tempo de aprendizado e você vai entrar num mundo novo, que é uma cultura nova. Então, vai ser pesado. Dê tempo ao tempo, vai um passo de cada vez que você conquista o que você quer. E até falando, né, voltando um pouco ali do que você falou dessas 300 currículos aí que você mandou, foi difícil você conseguir e mesmo assim você tinha formação, você tinha experiência, você já falava o inglês e mesmo assim foi difícil, né? Sim, eu passei 7 meses no Canadá, 3
2 vezes eu fui para os Estados Unidos a trabalho, uma com 3 meses, outra 4 meses. Mesmo com todo esse conhecimento, bagagem, foi difícil. Porque se você se colocar no lado de uma empresa que vai trazer um cara do outro lado do país, que ele nunca viu, que só falou por telefone para trabalhar com você. E tem um cara do teu lado aqui concorrendo. Naturalmente, o cara vai pegar o cara do lado. Cara, eu acho importante essa questão da aplicação. É óbvio que também a gente pega um exemplo aqui pro Brasil, entre empresas de cidades diferentes, né? Tem a máxima de que você vai aplicar para empresas do Sul, do Centro-Oeste, alguma coisa assim, você vai concorrer com a galera que tá lá. Eu acho que tem essa questão também cultural, mesmo a gente falando o mesmo idioma, mas existe modus operandi de cada estado, Sim. de cada empresa, de cada região é diferente, é muito diferente. Com certeza. Claro, quando você tem um idioma que você desconhece, né, você nunca viu direito, também é um impacto maior. Mas o que eu vejo aqui, pelo menos no Brasil, morando e atuando em várias empresas, é que, primeiro, você tem que realmente subir muita régua do que você faz. Você tem que entregar muito mais do que você simplesmente está lá no seu job descriptions para poder se destacar no sentido de dizer o seguinte, cara, eu vim para cá para realmente contribuir com o meu conhecimento, olha que legal que eu sei fazer, olha como eu sou colaborativo nesse processo como um todo, né? Porque nenhuma empresa quer contratar um funcionário, seja aqui ou seja na Alemanha, que ele está atendendo a média. Porque se for na média, eu tenho certeza que tem profissionais aí em todo o país, na Alemanha, que vai atender rapidamente aquele requisito da vaga. Então, primeiro, porque eu estou conseguindo ser achado pelas essas empresas, né? Alguma coisa tem, seja perfil, seja portfólio, seja o número de certificações, seja, enfim, alguma coisa lhe chamou a atenção. Segundo, você chegar lá e entender realmente o que é que você tem que fazer e fazer realmente acontecer, né? Fazer realmente dar o seu... Aqui a gente diz que é o dar o sangue, né? Realmente dê o sangue para a coisa acontecer, porque se for para ir ter essa jornada inteira, para migrar, para ir para um país novo, aquela coisa toda, você vai ser mais um e, ser descartado num país novo é complicado, viu? Pois é. Se você fosse aplicar para uma vaga na Alemanha, qual seria a tua estratégia, Vinícius? Cara, primeiro, obviamente, eu já começaria a estudar o alemão, né? Porque eu tenho certeza que... porque eu acho que, como parte da entrevista, se eu chegar até mesmo submeter, entender um pouco da cultura da empresa e a cultura do país, e como vocês já relataram aqui bem, a depender, né? A Alemanha não é homogênea, né? Ela tem as suas particularidades de cada lugar. Então, eu faria esse estudo da empresa, onde a empresa surgiu, onde ela está assediada, como é que ela gosta de trabalhar e entender os principais valores, né? Quais são os valores que a empresa pratica. Com base nisso tudo, eu estaria me formatando, né? Eu estaria buscando, seja uma especialização aí da Alemanha ou de um outro país que seja reconhecido, como você citou bem, seria uma estratégia básica e, obviamente, teria que fazer o one-on-one, né? Que é, cara, empresa, onde é que o banco de currículo que eu submeto, se é no LinkedIn, se é no site próprio, tentaria entrar nesses grupos, né? Eu pegaria as dicas aqui com os mestres aqui que já moram na Alemanha. Eu acho que fazer network também ajuda muito, não somente com brasileiro, mas com quem é realmente da Alemanha. Entender, só um pouquinho contando dessa jornada, já sabe que não é em 30 dias que isso acontece, né? É um planejamento. Você tem que considerar que tem que começar, mas é um planejamento, mas não é um projeto, né? Projeto, na teoria, o Ricardo aí, que é mestre de projetos... Tem data, né? Tem data de fim, né? Tem início, meio e fim. Esse é a essência de projeto, né? Mas considerando um planejamento, uma jornada, então a jornada ela começa, cara. Então você vai, de repente, encontrar uma dificuldade, você vai... Eu participei de algumas seleções na Europa, antes de eu vir para trabalhar nessa multinacional, que eu fazendo isso, a própria entrevistadora falou assim, poxa, Vinícius, que legal, você já entende aqui um pouco da nossa região, mesmo você não morando aqui, isso já facilita. Claro, o recrutador quer que a pessoa venha o mais apto possível, né? Esteja mais apto para entender aquela cultura, entender aquela região. E a máxima também dos RHs, né? Falam que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, diz que os profissionais não são demitidos pela sua não habilidade técnica, mas sim pelo seu comportamento, ou a falta dele, né? Com certeza. Eu se fosse dar uma dica aí para as pessoas aí que estão pensando em vir para a Alemanha para começar a trabalhar com TI, talvez o passo pode ser até antes, né? Se você, de repente, está pensando em se matricular numa universidade no Brasil para começar a fazer um curso para daí, né, se habilitar e ter o conhecimento teórico para trabalhar na área, talvez procurar uma universidade que tenha a possibilidade de fazer um intercâmbio na Alemanha, por exemplo. Tu vir para cá fazer um semestre, aí já faz um networking, já conhece um pouco do país, já entende. Claro, você vai ter que provavelmente desembolsar um dinheiro para isso, né? Mas é que nem o Vinícius falou, né? Um planejamento, né? Você tá
se ajeitando ali, se modelando, né, pra conseguir alcançar o seu objetivo, né? Então, talvez seja legal vocês pensarem nisso, ou até mesmo vir fazer um curso de idioma pra cá, sabe? Algo no sentido que não só focado só na tecnologia em si, mas no que tá ao entorno, né? Que com certeza vai te dar mais segurança na hora de fazer as entrevistas, para que o entrevistador saiba que você já conhece como é que funcionam as coisas aqui e tal, para diminuir o risco ali do que o Ricardo falou, porque é uma pressão, né? Você chega, é tudo novo, você tem que descobrir as coisas no país e tal, e uma vez que você já conhece um pouco, pode ser que te ajude bastante em conseguir esse teu objetivo, né? Verdade, eu tenho um amigo que fez isso. Ele queria aprender francês e inglês. Aí ele foi pro Canadá. Aí ele passou esse intercâmbio lá. Depois ele fez um curso de pós-graduação. A gente fez junto. Só que ele pagou o pacote de fazer a finalização do curso no Canadá. Então ele voltou pro Canadá fazer um curso lá. E depois de mais uns 2 anos ele conseguiu uma vaga de emprego para trabalhar no Canadá. E hoje ele mora nos Estados Unidos, trabalhando numa empresa dos Estados Unidos. Mas ele começou trilhando nesse formato aí que você citou. Quer saber mais sobre a Alemanha? Siga-nos no Instagram, através do @AlemanhaCast. Nächste Station, Flughafen Messe. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Vamos para as dicas do AlemanhaCast. Vocês prepararam uma dica aí, né, pessoal? Eu tenho uma dica de viagem. Olha aí, então fala pra nós aí. Para você que estiver passando pela Alemanha ou pela Áustria, sabemos que a extensão do AlemanhaCast é global. Visitem a cidade de Hallstatt. É uma cidade pequenininha, fica na Áustria, não muito longe de Salzburg. Ela é uma cidade na encosta da montanha, tem pouquíssimas casas, fica do lado de um lago sensacional e qualquer época do ano para visitar lá vale a pena. É Hauptstadt, tipo cidade principal. Isso, Hallstatt. Hallstatt, ok. House de pescoço, Stadt de cidade. Ah, Hallstatt, ok. Legal. Vou dar uma olhada. A minha dica é um podcast. Podcast em alemão sobre TI. Kurz informiert é o nome. Seria, como é que eu posso traduzir isso? Informação pequena, curta? É um podcast em alemão, fala sobre TI aí, sobre vários temas relacionados a TI. E é 2 minutinhos, 3 minutinhos aí, quase que diário. E é legal aí pra você escutar um pouco do que tá rolando do mercado de TI em alemão e já treinar o seu idioma também, né? Fica a dica aí. Vou deixar o link no episódio, no post do episódio. Kurz informiert. Poxa, gostei dessa dica aí. Parece familiar, né? O Tá na Nuvem em alemão. Já exatamente. Gostei da ideia. Vou seguir, com certeza, vou seguir. Cara, a dica que eu dou aqui, para quem está em Pernambuco, né, e sonha conhecer um pouco mais a Alemanha, sonha um pouco conhecer essas oportunidades, é o consulado da Alemanha aqui em Pernambuco. Eles promovem outros eventos, não sei como é que está agora por conta da pandemia, mas tinha alguns eventos aqui em Pernambuco, não só o consulado da Alemanha, mas o consulado americano também, que promovia esse dia de... Eu esqueci o nomezinho lá. É como se fosse o dia do trabalho. Então, eles ofereciam várias oficinas e aí podiam conversar com várias pessoas que falavam, no caso, falam alemão, falam inglês. Então, é uma oportunidade legal e conhecer o processo. O consulado também, o consulado alemão, ele também te ajuda muito em entender quais são os tipos de vistos, como é que são as modalidades, documentação oficial para você estar devidamente legal no país. Então, isso é legal. Então, é uma grande dica que eu dou aqui, o consulado da Alemanha para quem é de Pernambuco. Show de bola. Então é isso, galera. Agradeço a presença de vocês e até a próxima. Tchau! Até mais, tchau, tchau. Obrigado. Valeu, pessoal. Agradeço a oportunidade e tá na nuvem. Abraços. Este podcast foi editado por Play Áudios.